Muito bem, para trás fica a história das notícias que marcam a atualidade tanto nacional e internacional. E como é de praxe, vamos dar início à nossa conversa nesta manhã de quarta-feira, num dia em que vamos conversar acerca de um livro publicado recentemente, isto na província de Cabo Delgado, concretamente na capital daquela província, Pemba. Este livro chama-se As Vozes das Mulheres de Cabo Delgado. E nada melhor que a diretora executiva deste fórum, Ndira Razão de Deus, para falar com mais detalhes. E é quem desde já endereça as minhas saudações. Bom dia e bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada. Bom dia a todos os telespectadores. Agradecer a Miguel mais pela oportunidade de estar aqui a partilhar esta nossa publicação. Muito bem. E como é que surge o desejo de se publicar um livro ou publicar-se essas narrativas? Bom, isto partiu já desde 2014, quando começamos a ouvir a situação de Cabo Delgado, que estava a complicar-se cada vez mais, os ataques a tornarem-se mais frequentes e a recebermos a nível de Maputo, concretamente o escritório do Fórum Mulher, membros das associações a dizerem que a situação estava de facto muito complicada. Complicada no sentido que os ataques estavam a decorrer, as casas estavam sendo queimadas e as pessoas tinham que se deslocar dos seus distritos, Mocimboa, Kisanga, para a cidade de Pemba, ou procurar lugares seguros. Na altura até fizemos um posicionamento a questionar e a pedir um esclarecimento do que é que estava acontecendo na província de Cabo Delgado, porque ninguém conseguia explicar esta guerra. Em 2018, o tempo foi passando, em 2017, mais uma vez tivemos uma situação muito complicada a nível do país, ouvíamos ecos e nós tínhamos nos deslocado para Cabo Delgado e ouvíamos muita coisa e acabávamos vindo reportar para as outras pessoas em Maputo, mas eram vozes que eram contadas por nós próprios. E em 2019 acabamos tomando esta iniciativa de começar a documentar as vozes tal como elas eram, não editadas, no sentido de que não estamos nós a contar o que elas nos disseram, mas a dizer tal qual elas estavam a dizer na sua primeira voz. Então o livro partiu dali, de contar como é que tem sido o processo de fuga, o que é que as mulheres entendem de que esteja acontecendo em Cabo Delgado, de onde é que está a eclodir esse conflito, porque são várias teorias que estão sendo apontadas ou foram apontadas, mas o que é que as mulheres pensavam ninguém dizia com muita clareza. Então, este livro traz estas histórias todas, né? O que é que as mulheres viram, o que é que as mulheres estão a ver, o que é que as mulheres ouviram, as suas percepções, os seus anseios e os seus pedidos também, né? E num processo de construção de paz é importante que todos os atores sejam parte desta caminhada da busca da paz. É preciso ouvir todas as pessoas. E se formos analisar pelos dados estatísticos, quase 70% dos deslocados são mulheres e são crianças, não é? Portanto, e as mulheres durante os conflitos armados têm um papel muito importante, porque muitas vezes são elas que acabam tomando o papel de cuidar dos feridos, de cuidar das crianças, mas também são elas que muitas vezes sofrem diretamente com os seus próprios corpos o impacto da guerra. Lembrar que alguns anos atrás, penso que foi há 3 anos também, que passou um vídeo nas redes sociais de uma mulher sendo executada. E nós já tínhamos ouvido relatos antes daquele vídeo, relatos de que havia muita execução de mulheres, havia muita violação sexual e sequestros. Até hoje, muitas mulheres e jovens, principalmente mulheres jovens, raparigas, ainda não regressaram às suas casas. Há mães que estão preocupadas, praticamente desconsoladas, porque não sabem mais o que dizer, o que fazer, onde se pedir ajuda para recuperar as suas filhas
e viram também os seus maridos sendo mortos, e muitas delas ainda estão a recuperar-se dos traumas que sofreram ou estão a sofrer deste conflito. E parece que esta é a consequência da guerra ou da insurgência armada em vários países africanos que têm sido mesmo afetados pelo terrorismo. Exatamente, é por isso que as Nações Unidas acabaram até lançando uma resolução chamada Resolução 1325, que traz aqui questões ligadas à salvaguarda do bem-estar das mulheres, a proteção das mulheres em contexto de conflito armado, tanto durante o conflito também como a ajuda humanitária deve ser prestada para assegurar que estas mulheres não sofram também neste processo, porque também tem relatos de situações de abuso, violência ocorridas durante o processo de ajuda humanitária. E sabemos que é um contexto difícil, contexto de escassez, e todo mundo está à procura da água, de comida, de alimentos, né? E naquela situação, aqueles oportunistas acabam se aproveitando muitas vezes das mulheres para poder explorar, né? Os seus corpos, ter uns favores sexuais, né? E isto tem estado a acontecer. Infelizmente não é reportado tal qual, mas são situações que causam depois muita dor e muita trauma, bloqueios até. E se causa dor, causa mágoa, quer dizer que não estaríamos a viver em paz. É preciso referir também que os ecos da guerra não estão a acontecer só em Cabo Delgado, nossa sociedade toda temos estado a observar muita violência a espalhar-se nas famílias e nas comunidades. Falo comunidades, falo de ruas, de espaços públicos, em que as pessoas tomam por si as mulheres na calada da noite, as crianças, e praticam a violência, né? Entendendo que os corpos das mulheres são um objeto a consumir, a bel prazer e a satisfazer as suas necessidades. Isso é mau, é uma sociedade que claramente mostra uma doença e não quer tratá-la, ou faz de conta que não está a ver, e a nossa sociedade está assim hoje. E este livro também é mais um pedido de socorro, são narrativas que é um pedido de socorro, cada conto que aqui aparece, cada depoimento é um pedido de socorro. Nós acabamos não trazendo os nomes reais das mulheres, mesmo por questões de segurança delas próprias. Mas elas pediram que nós pudéssemos trazer cá a Maputo e partilhássemos com todo Moçambique o que estão a viver em Cabo Delgado. Nesta coletânea, não é, de narrativas, são quantas mulheres que expressaram o que passam ou o que passaram? Aqui nós temos 25 mulheres, estivemos aqui a ver juntas, mas nós escolhemos muito mais que isso. Penso que, em termos de numéricos do total, podem ter chegado a 200 mulheres com quem já conversamos e ouvir. Então, o que nós fizemos foi pegar aquelas narrativas que eram muito repetitivas. Então, casos de que sofremos violência sexual, abusaram de nós no caminho para cá, que vimos mulheres a serem decapitadas, executadas, portanto, isso está aqui. Narrativas como a sobrecarga de trabalho que estão a passar, também está aqui referenciado. Fala sobre o desespero, né? O medo, o desespero. Falas também sobre que causas possíveis estão por detrás deste conflito, né? E fala-se bastante da questão dos recursos que a província de Cabo Delgado tem. Fala-se também da questão da pobreza que a província vem sofrendo, pobreza no sentido de estado de pobreza da província, que não compreendem até que ponto estes recursos estão a beneficiar diretamente a comunidade, e até convidavam muitas vezes a olharmos à volta. Falam também repetitivamente do tipo de ajuda que precisavam, por exemplo, a questão das sementes, das machambas, primeiro espaço para produzir, porque se saíram das suas comunidades para outras comunidades, elas precisavam de espaço para poder fazer machamba. É sabido que em Moçambique, na zona rural, principalmente, as mulheres vivem da agricultura e também, de certa forma, da venda do pescado. Então, ao chegar nas comunidades,
tinham dificuldade de ter, ou têm dificuldade de ter espaço, porque continua havendo esta migração, esta mobilidade. Então, é um pouco do passado, do presente que estou aqui a trazer. E também muitos casos de abuso e assédio também das comunidades que recebem estas mulheres. Não é? Aproveitamento de algumas famílias, não são todas, mas algumas famílias que se aproveitam, as estruturas também do bairro, a polícia. Então, elas passaram a ser as mulheres e todos os deslocados como se fossem uns sem terra, uns sem teto, uns sem família, né? E estas são as narrativas que o livro É um dilema onde a mulher, nem na sua terra, nem nos seus conterrâneos, apanha paz. Exatamente. Então, é esta paz. E quando muitas vezes, chegado lá, perguntávamos o que é que podíamos fazer para ajudar, e precisavam de roupa, capulana, porque tínhamos oferecido esses kits, disponibilizado kits de dignidade, precisamos de capulana, lenço higiênico, sabão, enfim. Era difícil ter uma resposta objetiva de queremos isto. A resposta sempre na ponta da língua é que queremos paz e queremos voltar para casa. E este é um clamor que soa neste livro. Queremos voltar para casa e queremos a paz. E depois, terceiro, pedimos ao Presidente para resolver rapidamente este problema, porque nós não estamos a entender quem está a lutar e por que está a lutar. Então, são este tipo de narração que a gente acabou trazendo e traduzimos para a língua macua, porque a província de Cabo Delgado maioritariamente fala o macua, mas também falam o lomé e outras línguas lá. Mas o grupo com quem nós interagimos, a maior parte fala macua, e achamos correto fazer essa devolução também para o macua. Essa abertura das mulheres em transmitir o que sentem, o que passaram, o que representa? Bom, primeiro dizer que não é fácil uma mulher que passa por aquele contexto estar a expressar. Penso que todos que já passaram por uma situação de dor emocional e dor física sabem que expressar primeiro ou um grito, depois um fechamento. Eram mulheres que estavam a sair de um processo de luto, mas ainda assim conseguiram dizer. Significa que elas estão preparadas para contribuir para a paz no país. E elas estão na dianteira também, nos esforços todos que estão sendo canalizados para ajudar a reconstrução da província. Elas não são apenas pessoas vítimas, isso para dizer que elas não são só vítimas, mas são participantes diretas deste conflito, como tanto posso dizer vítimas, porque a guerra encontra elas vulneráveis, encontra mulheres que não estão preparadas para lutar nesse sentido, mas também encontra pessoas que tiveram que se reorganizar para poder responder à guerra. Portanto, encontrar feridos, curar, tratar, enterrar as pessoas mortas, cuidar de idosos, que é um dos aspectos que poucas vezes se fala sobre isso, porque já no dia a dia a mulher tem esse papel de cuidadora, né? Entendido que tem esse papel de cuidadora e o faz. Então, no contexto de conflito, ter que carregar também os idosos da comunidade. Portanto, isso não pode ser olhado ou entendido como algo externo, à margem do conflito, né? Que quem está no conflito é só quem está a segurar a arma, quem está a enfrentar o inimigo, mas também aquelas pessoas que depois têm este papel de ajudar a organizar a comunidade e os espaços de reassentamento, acima de tudo. Portanto, elas falarem isto é dizer o que está a acontecer e pedir também que sejam ouvidas, né? Sejam considerados esses aspectos todos em todos os processos de ajuda humanitária e todo o processo também de negociação para essa paz que estamos a... Ou pode-se considerar talvez uma forma de luta, mas a jeito de palavras. Também uma forma de luta, sim, sem dúvida. Muitas vezes as mulheres acabam usando as palavras quando querem se defender, e até entendido como agressão, mas é porque não tem esta robustez física para poder enfrentar. Mas também tem situações que há mulheres que tiveram que se colocar em frente de uma katana ou de uma arma para poder defender os seus, né? Para enfrentar. E há um conto aqui que menciona isso muito bem também, que viu
uma mulher a tentar defender uma moça de ser raptada. Então, sim, as vozes são uma forma de luta, eu concordo consigo, sim. Uma outra situação que vem decorrendo por causa da insurgência armada é o caso de raptos, em que várias mulheres são sequestradas para darem seguimento à geração dos terroristas. Como olha para esta situação? Isto foi muito bem falado nas outras pesquisas que foram feitas pelas universidades e outros pesquisadores, né? Que o inimigo, pelo menos este tipo de inimigo, entende que as mulheres podem ser transformadas em escravas sexuais. É uma forma de fazer a guerra. E até quem entende que raptar jovens, isto está lá muito bem entendido, que eles raptam, violam, dizem que isto é para dar-lhes mais força e protegê-los das balas. É uma crença. Portanto, se um batalhão de militares acredita nisto, imagina o que é feito às mulheres. Não se trata só de uma mera necessidade, mas também da crença de que eu vou conseguir sobreviver à guerra, encontrar um inimigo frente a frente, porque eu passei por esta situação de ter violentado uma mulher, eu vou conseguir escapar daquele embate. Ouvimos também relatos de violação de rapazes. Imagina, então. Mas o mais frequente em termos numéricos são de mulheres, raparigas jovens, entre os 13 aos 16 anos. É o mais comum que se reporta. Então, é uma situação muito complicada, porque nós ouvimos falar da guerra neste sentido de casas queimadas, hospitais queimados, mas não estamos a falar das pessoas, né? As pessoas estão a sofrer diretamente. E quando falamos de todos, no caso, falamos de todos como se estivéssemos a viver da mesma, como se estivesse a viver da mesma forma, o que não é real. Não está-se a viver da mesma forma. E morrer não significa apenas tirar-se a vida, quando você também viola e tira a família, tira a filha, marido, viola o corpo desta pessoa. Esta pessoa também praticamente está morta, mas está ali. Portanto, o apelo aqui é que se considerem nos processos de reconstrução de paz, nos processos de ajuda humanitária, entender também este lado, incluir dentro de todo o processo desde a paz até o topo, né? Quando eu falo topo, falo na mesa de negociação, na mesa de conversa, que se tenha lá a sensibilidade das mulheres, mas não só ter sensibilidade, ter mulheres lá. Exatamente. Há relatos de mulheres que quando se juntam os terroristas não conseguem mais voltar. Aliás, elas são alienadas e quando chega aquela fase de serem libertadas não aceitam, porque já sofreram uma alienação tal que convence-as que é melhor estarem ali. Como olha para isso? Qual é o conselho que deixa para quem está a ver-nos? Ninguém quer viver sob exploração e sob violência. O que acontece muitas vezes é que as mulheres têm medo do que pode acontecer. Há chantagens, ameaças. E muitas vezes a gente só olha para aquilo que está a ouvir de frente, não aprofunda. Claro que fala-se bastante do síndrome de Estocolmo, que as vítimas depois acabam se envolvendo. Isso pode acontecer também, né? Que uma pessoa é raptada e acaba envolvendo-se lá e fica por lá. Sim. Mas a maior parte dos casos não é assim tão linear que as pessoas não queiram voltar a ter sua liberdade. A liberdade é preciosa. Então, há que entender muito bem essa situação. Daquilo que nós sabemos, muitas querem voltar. Não é porque querem continuar lá. Ninguém quer continuar naquele contexto difícil e sendo usada sempre como arma de guerra. É diferente do outro tipo de guerra. Neste caso, não nos parece. E mesmo falando do lançamento, não é, desta publicação que foi dia 30 de março, como é que foi? Como é que foi recebida? Bom, dizer que estar com as mulheres é sempre uma festa. Ainda que passem por estas situações difíceis, as mulheres têm uma força incrível.
é preciso que se diga, as mulheres são muito lutadoras, batalhadoras e tem muita esperança dentro delas de que as coisas vão melhorar. Tivemos uma participação de cerca de 100 mulheres vindo de diferentes comunidades e durante a partilha das narrativas, muitas disseram que os casos continuam acontecendo, mas queriam também uma atenção a casos de violência doméstica, que tem estado a acontecer com muita frequência nas comunidades onde estão, porque há quem já está há 3 anos refugiado numa comunidade e sentem que é preciso se trabalhar esta questão, precisa-se de serviços de atendimento, há necessidade de se divulgar mais informação. E sobre as narrativas, confirmaram que tudo que está aqui é o que elas viveram, então, enfim, mas querem um futuro melhor para elas e para as suas filhas e para os seus filhos e para Moçambique. Então, isso é que ficou e foi dito também em forma de canto e forma de dança, né? Então, foi um lançamento muito, muito bonito e gratificante poder estar com elas e ver nelas esta esperança que todos nós queremos de voltarmos a ter paz, né, em Moçambique. Realmente. E este lançamento ocorre numa altura em que a violência doméstica está em alta e também o feminicídio, e temos casos de desaparecimento de mulheres. Qual é o conselho que tem para as mulheres de forma a lidarem com a violência até com casos de sequestro? Isto ocorre mais, os sequestros têm ocorrido mais na cidade de Maputo. Bom, para questões de violência, o que eu primeiro ia dizer é que todos somos parte do processo. Eu sempre digo isto. Não podemos ficar alheios a dizer, olha, isto é o assunto que está a acontecer lá, não vai acontecer comigo. Temos de tomar toda a atenção e cautela. E depois também que as mulheres devem denunciar no sentido de não permitir continuar viver num ciclo de violência, porque no fim o que acaba acontecendo é que muitas perdem a vida e é tarde demais para poder fazer alguma coisa, né? Para quem está a observar e vive ao seu redor com estes casos, não seja cúmplice com o seu silêncio, fale sobre o assunto. É preciso todos também sensibilizarmos a sociedade para a prevenção, trabalharmos mais para a paz, trabalhamos mais para vivermos bem, em harmonia, não é? O conceito de paz já fala muito bem, o Dom Singulani, o Dom Fernandes também fala, o Dom Francisco Chimoio, eu falo dos líderes religiosos, porque parece que o assunto paz é um assunto muito ligado às igrejas, às religiões, mas não é. É um assunto que todos nós, o presidente também Chissano, fala sobre isto. Portanto, todos devíamos carregar a paz todos os dias. As nossas frustrações que temos que conseguir aprender a gerir e aprender a canalizar de outra forma que não seja através da violência. Para as meninas jovens, raparigas, eu gosto muito de trabalhar com elas. Conheço meninas fantásticas que têm estado a fazer campanhas, a disseminar informação, têm estado a posicionar-se todos os dias sobre isto, dizer que isto não é o mundo que nós queremos um mundo mais saudável em termos de relacionamento. E já estão a começar a dizer o basta para este tipo de relações tóxicas que às vezes têm observado e têm também denunciado, têm levado à barra da justiça. Nós precisamos de fazer a justiça acordar para este assunto, já está a fazer uma parte, mas precisa de fazer ainda muito mais. E a polícia também, que deviam ser os protetores, mas de certa forma são alguns deles os perpetradores de violência. Há uma esquadra, tivemos casos de pessoas que foram violadas nas esquadras. Parece que a gente gosta de falar de violação, mas não gostamos, é que estamos a viver todos os dias. Acho que é importante falarmos dos males para que possam ser dissipados. Exato. Pelo menos 1 em cada 3 é violada, é violentada. Quer dizer que a violência está presente na nossa sociedade. Nós temos que limpar essa imagem violenta que o nosso país carrega, né? De violência que está presente. Vivemos muitas vezes nesta bolha de achar que estamos bem, mas não estamos bem. Precisamos de aprender a nos tratar, a cuidar melhor um do outro. E o cuidado não tem que partir só das mulheres, mas também dos homens. Melhorar as nossas relações. Ninguém está a competir com ninguém. O que estamos a exigir apenas são direitos iguais
e direito a viver uma vida livre de violência. Exatamente. Vozes das Mulheres de Cabo Delgado foi lançado em Cabo Delgado, passa a redundância, mas é necessário. Em Maputo, pretendem fazer o mesmo ou já está tudo lançado e vão continuar a fazer chegar essas narrativas às outras mulheres, aos outros países, não é? Porque esta é uma causa mundial, a insurgência armada e os seus efeitos têm sido uma causa mundial. Sim, vamos lançar em Maputo para tomar esse conhecimento. O que quisemos fazer foi começar lá, porque o Fórum Mulher como Rede articula desde a base até aqui ao nível central. As vozes que nós trazemos exatamente são da base. Toda a nossa ação é partindo do que as mulheres dizem. Nós apenas somos porta-vozes. E, no caso, vamos sim fazer. Ainda estamos dentro do mês da mulher também. Começou em 8 de março, vai até o final do mês de abril. Aqui termina agora dia 7, mas vamos até o fim do mês de abril. Então, vamos ter este momento para partilhar e dar também algumas brochuras a quem estiver conosco neste lançamento. Vai ser um momento também de reflexão sobre os desafios que estamos a enfrentar hoje e que estratégias nós podemos desenhar para poder ultrapassar estes problemas da violência que estamos a observar na nossa sociedade. Há datas para o lançamento em Maputo? Em princípio, final do mês de abril. Sim, final do mês. Queremos mesmo fazê-lo dentro deste mês da mulher, 7 de abril. Fora os eventos de lançamento, as pessoas podem ter acesso às narrativas de uma outra forma, caso sim, gostava que deixasse ficar. Bom, vamos partilhar, mas está já na página da Fundação Frederic Herbert, que foi a organização que apoiou-nos na edição do livro, no lançamento. O fórum também já vai colocar na sua página do web e ainda não está disponível para venda nem para distribuição, não é? Mas assim que tiver, vamos ter a oportunidade de comunicar. Muito bem. Então, esse livro também está disponível em formato digital? Está no formato digital. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa conversa. Gostava que deixasse ficar aqui as últimas impressões sobre a narrativa e outro assunto que julgar necessário. De todo agradecer a todos os parceiros que têm estado a colaborar com o Fórum Mulher neste processo. Também agradecer a Jéssica Stagno, que fez as ilustrações, que foi um processo de viver as histórias e depois fazer a pintura. Agradecer também aos artistas que estiveram connosco na recolha das imagens e dizer a todas nós, a luta continua, o caminho é para frente e vamos seguir em marcha até que todas sejamos livres. Muito bem. E é com essa deixa que aproveito dizendo aqui, não deixem as vozes das mulheres de Cabo Delgado morrerem. Vamos fazer alguma coisa porque tudo depende de nós. Assim termina a nossa conversa com Zira A Razão de Deus, a diretora executiva do Fórum, que esteve mesmo em frente do lançamento da publicação deste livro, destas narrativas, que você poderá conferir numa oportunidade favorável. Por agora, vamos ao intervalo e voltamos com a revista de imprensa. Até já.